ficou roxa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Melissa, sou mãe atípica, quer dizer, eu sou autista também e minha filha também. E eu tenho superdotação, não sei se a Poliana tem, mas enfim. Eu vou colocar esse áudio, né, esse vídeo, na playlist Autismo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre autismo, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. Hoje é domingo de manhã. São 10 horas e 26 minutos aqui na minha cidade, 1 hora menos da capital brasileira. Bem, o autista, ele tem algumas coisas referentes, por exemplo, à alimentação, né? Ele costuma ter muito nojo, repulsa e escolhas muito específicas em relação à alimentação. É uma coisa que eu tinha, minha filha também tem. Só que o autismo, ele é sempre diferente, né? Por isso dizem que é um espectro. Às vezes o que causa nojo em um não causa no outro, mas todos têm nojo, repulsa, sensação de desconforto, angústia, né? Em relação à alimentação, por exemplo, mas outras coisas também. Eu reparei que a minha filha, né? Eu achei que a minha filha gostasse de tudo branco, comida branca, macarrão branco, arroz branco, mas não. Eu reparei que ela gosta de cores puras. Ela não gosta que mistura, né? Na comida dela, né? Então ela vai comer arroz, ela quer comer arroz. Ela vai comer macarrão, ela quer comer só o macarrão. Não pode misturar o arroz com o macarrão. E mesmo que coloque separadinho no prato, ontem eu fiz isso, né? Eu coloquei o arroz de um lado, falei, filha, não tá misturado, mas ela falou que tava misturado. E o macarrão do outro lado. Não, tem que colocar no prato só o arroz. Sim. E se é para ela comer o macarrão depois, pegar outro prato ou, sei lá, limpar o prato e ver só com o macarrão. E ela não gosta muito que misture as coisas, isso causa ela causa angústia nela, desconforto, né? Eu lembro mesmo que quando eu era criança, eu via as pessoas fazendo um prato grande com bastante comida e aí eles pegavam a colher e misturavam tudo. Sabe, por exemplo, serviu o arroz, o feijão, a carne, a salada e vinha com um colherão assim, ó, e dentro do prato fazia voltas e voltas, mexia, misturava tudo e aí comia. E isso me dava muita angústia ver isso. Falei, meu Deus, que coisa horrível, que coisa bagunçada, o que é isso? Eu nunca tive problema de colocar as coisas uma do lado da outra, mas eu queria separadinho. O arroz, o feijão, a salada e de preferência sempre comia a salada primeiro. Depois comer a comida, né? Que era como se a salada fosse uma outra categoria. E daí agora adulta, não tem muitos anos disso, eu via as pessoas fazendo isso. Servia comida e depois pegar a colher e misturar tudo. Eu, meu Deus, que coisa horrível, que isso? E agora mesmo eu fiz um picolé de frutas para ela, que é de suco de uva integral. E aí ela foi comer o picolé, como ela tá com leite em pó aí, eu falei, filha, você não quer, né, colocar o leite em pó, o picolézinho, às vezes você vai
né, molhando não, passando ali no leite, né, e come, ela falou, não, quero puro. Daí eu lembrei da questão da mistura de cores, que ela não gosta. Ela quer comer uma coisa separada da outra. Aí tem os nojos, tem angústias, né? Ela tem muito nojo de tudo que pega as coisas molhadas ou fica molhada depois do banho, né? Ela tem bastante desespero de estar molhada. Eu não tinha reparado, eu achei que eu não tivesse angústia e desconforto com nada. Mas depois que eu comecei a reparar esses processos de desconforto nela, porque a criança chora, né? A criança ela expressa. A gente aprende a calar. Isso é com a socialização, né? A gente vai crescendo e eu chamo isso de domesticação. A gente vai sendo domesticado, né, pela sociedade. Então a gente aprende a não expressar mais e chega num ponto que você não sabe mais reconhecer as suas dores, seus desconfortos, suas angústias, porque tá tudo calado dentro de você, né? Você vê que você tá sempre sorrindo, mesmo que você estiver extremamente triste. E daí, só observando minha filha, né, que eu comecei a reparar muitas coisas que me dão angústia, insegurança, sensação de desconforto, né, que é do autismo, em relação a coisas molhadas, por exemplo, em relação, enfim, à alimentação também e outras coisas. Então é isso. E tudo isso que eu falo para vocês do ângulo de dentro, daquele que vive, né? Não do ângulo de fora, do observador, daquele que observa. Eu sei que o autista ele é extremamente observado, mas o autista ele também observa. Ele é extremamente observador, principalmente por ele ser calado, mais calado, né? Então ele sente mais as coisas. Por exemplo, eu tenho superdotação, eu sinto muito mais as coisas que as outras pessoas. Isso é um pouco ruim porque a gente sofre mais. E eu sempre observei o neurotípico. E da mesma forma que é como se ele me estranha, eu estranho ele. 2 vezes mais. O neurotípico me observa, eu observo o neurotípico. Enquanto ele me estranha, eu estou estranhando ele 2, 3, 4, 10 vezes mais. E isso causa uma crise existencial muito forte. E que, pelo menos eu, né? Eu vejo na minha filha uma facilidade muito maior da socialização e de se adaptar. E eu já não. Eu acho que eu passei por uma fase de domesticação, sim, que eu chamo de afastamento de mim mesma, na qual eu guardei as coisas dentro de mim por uma questão de sobrevivência, porque o autista ele precisa sobreviver. E para sobreviver, ele tem que sumir na multidão. Ou seja, é como se ele tivesse que amputar-se. É um processo horrível, doloroso. Eu preciso amputar o meu ser. Eu preciso me matar para sobreviver entre eles. E essa morte é uma morte da identidade. É se guardar as coisas dentro, entendeu? E não se reconhecer mais. Entende? É uma morte de quem você é. Você se torna uma mentira, né? Então, muitas coisas
Então, eu passei muitos anos assim, até que eu estou no processo de me desenterrar. Sabe, Ezequiel 37, Deus está me dando. Eu preciso me desenterrar das coisas que... e preciso enterrar as coisas ruins, entende? Por exemplo, do neurotípico que me observa. Eu não sei como minha filha vai lidar com isso, mas eu, pelo menos. Da expectativa neurotípica sobre mim. Eu preciso enterrar isso. E desenterrar a expectativa minha, neurodivergentes. Que é... Ai, esqueci que eu tava fazendo um negócio. Então, é mais ou menos assim. Eu preciso saber o que enterrar e o que desenterrar, né? E como eu sou cristã, todo esse processo eu faço com Deus. Eu sei que os cristãos, eles pouco sabem sobre neurodivergência, mas não é por eles serem cristãos, é porque realmente ninguém sabe muita coisa não. E conhecer de dentro é um conhecer doloroso, porque vai entrar em xeque muitas coisas, principalmente relacionamentos nossos, entendeu? E aí você tem que passar pelo desgostar as pessoas, desgostar a si próprio, lidar com a frustração, né? Por exemplo, na questão da alimentação, mas isso para muitas outras coisas. Imagina que tem uma fila de pessoas que comem a comida toda misturada. E aí você tem que desgostar as pessoas, porque você gosta de comer tudo separadinho. Entendeu? E isso para todas as situações da vida. E hoje eu vejo isso. Hoje Deus me deu um termo que eu vou dizer aqui para vocês, que é neurotipicidade aguda. Eu estava brincando com a minha filha e ele me deu esse termo, neurotipicidade aguda. Ele não fala comigo só a hora que eu tô parada, no silêncio, não. Tá acontecendo as coisas em volta e ele começa a falar. Então, essa neurotipicidade aguda, não sei se quem ouviu os meus áudios anteriores, tem a ver com a situação, muitas vezes, de eu estar em um ambiente, uma coletividade, e eu enxergar um líder, por exemplo. Não é um líder empossado, muitas vezes, nem um líder nomeado. É uma pessoa que tem postura de liderança. Mas essa postura é negativa em relação à minha neurodivergência. É ameaçadora. Assim eu vou dizer. É como se... Eu fiz um áudio para vocês falando que eu tenho entendido a minha vida, a minha existência como uma pessoa que é forte fora da Terra e é fraca aqui. Foi assim que eu me vi. Eu tive um estado de quase morte, eu me vi na nuvem, né? E lá eu me vi forte, plena. E livre, essa palavra, livre, né? E como alma, quando eu me vi alegre, por mais que eu não soubesse, né? Na nuvem, eu me vi livre e sabendo de alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que eu sabia, se realmente eu sabia. Eu sei que era muito sentimento bom, só sentimento bom. E eu tinha a impressão, sim, de saber muita coisa. Mas é um saber que não foi revelado, a não ser em sentimentos. Isso, um saber revelado em sentimentos. Engraçado, eu tive uma experiência com Deus aqui, isso acordada, não sonhando, nem dormindo, nada, nem fora do corpo, no corpo mesmo. Eu estava no meu quarto, estava
em completo desespero por uma decepção, enfim, e decepcionada comigo também. E talvez eu tenha lidado com esse neurotípico agudo. Isso, exatamente, Deus está me falando. E por eu ter lidado com o neurotípico agudo, eu me vi ali como uma situação de vítima, sei lá, uma situação ruim para mim, né? Me senti presa, enredada em alguma situação ali, né? Enfim, em que eu me vi prejudicada. E aí eu lembro que eu tava chorando muito. E aí... Eu quero ver essa assim. Tá. Aí eu vi não. Eu tava chorando que não parava. Eu não sou de chorar assim. É muito difícil eu chorar É muito difícil eu chorar. E é muito difícil eu chorar direto assim. Eu choro um pouquinho e paro. E, enfim, é raro. Foi a situação ali que eu precisava mesmo. Parece que eu soltei um rio ali. Aliás, eu acho até melhor. Eu queria chorar mais porque isso alivia o corpo. As pessoas veem o choro como algo negativo. Não, é que nem espirrar, é que nem tossir. Você tá com catarro no nariz, você tem que assoar o nariz, tem que tirar aquele catarro, entendeu? Então, é um instrumento do corpo, o choro, ele alivia. Nossa, alivia muito. Por mais que às vezes você fique com a cara feia, inchado, mas é muito importante, alivia muito o choro. E aí, do nada eu parei. Eu senti uma presença e aquele sentimento, uau, parecido, não igual. Pelo menos é como se fosse uma fração daquela nuvem dentro do meu coração. E aquela presença me falou alguma coisa que ia acontecer na minha vida, no futuro. Mas é como se Deus, ele comunica. Eu tenho uma passagem aqui, que João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse Verbo, ele colocou dentro do meu coração, só que é estranho. Não era voz, era sentimento. E é como se fosse um bloco. Eu não sei explicar. Ele coloca uns blocos dentro do coração da gente. Quando ele fala, passa um conhecimento para mim, não é só na cabeça. Na cabeça, só o diabo. Assim, entenda, é só a lógica. É sempre misturado com sentimento. É uma coisa... E não é em frases. É um bloco. Talvez fosse assim desde criança. Eu só não sabia dimensionar as coisas. Mas é um bloco, é uma sensação que não é um grão de arroz. É uma panela inteira. Eu não sei explicar. Mas enfim. E aí eu parei de chorar e esse neurotípico agudo é como se fosse uma criptonita. Então a gente vem, assim eu me entendo a minha vida inteira. E conforme eu entro em contato com neurotípicos agudos, assim, ele me deu essa expressão, eu me enfraqueço. Eu me enfraqueço a ponto que eu entro numa angústia existencial, e no qual eu não consigo lidar, não consigo me defender, não consigo sair. E muito, a minha depressão, ela vem muito disso, do contato com neurotípicos agudos. E isso da vida inteira, entendeu? E eu tenho uma frase que é, com Deus, já tem uns anos isso, eu não sei quantos anos. Não sei se vem de 2010, isso mais ou menos. Que eu falei para ele, eu quero encontrar os meus.
os meus, que é, quando eu tô com os meus, eu fico mais forte. Quando eu tô com os neurotípicos, principalmente agudos, eu me enfraqueço, como criptonita pro super-homem. Eu vou ficando fraca, adoecendo. Assim eu sinto. E uma vez ele me mostrou os meus. Não são daqui. É de outro lugar. E eles são raios de luz coloridos. Nem forma eles não têm. Eles são lindos. E é a minha família. Eu sei que para você pode parecer loucura, mas já ouvi muitas outras pessoas falando sobre todas essas situações que eu sinto. De não se sentir pertencente, enfim. Mas é isso. Agora, muitas dessas coisas eu não sei se vem do autismo ou da superdotação. Eu acho que a questão dessas luzes coloridas é a superdotação. Eu acho que não é nem o autismo, porque eu vejo o autismo com a ligação com a primitividade e a superdotação como um avanço. Mas é um avanço, pelo menos em mim, que está em paz com a primitividade e não fere a primitividade. Não é uma coisa que amarra, que nem a socializar, domesticar, né? Não é um esconder os sentimentos, esconder as dores, de forma que você nem sabe mais. Sabe quando as pessoas aparecem assim e falam assim que tá triste e nem sabe por quê? Porque elas enterraram as coisas tem tanto tempo e vivem num fingimento tão contínuo que realmente, né? Sabe quando você entra numa casa, tem uma coisa cheirando mal e você não sabe onde que tá? Às vezes a depressão é isso. Tá cheirando mal. Não é uma dor que está escondida há tantos anos e você guardou tão bem guardado e você não vai achar assim tão fácil. Entendeu? Até porque achar a resposta disso pode dar fim a muitos relacionamentos. Pode causar mais problemas do que solução. Então é melhor que deixe lá. Sabe assim? Entendeu? E muitas vezes é assim. A pessoa procura e não acha. Porque às vezes a pessoa foi obrigada a enterrar aquilo, a guardar aquilo. E ela não lembra. Por questão de sobrevivência, muitas vezes a gente tem que esconder essas coisas. E continuar, né? Enfim, quis compartilhar isso com vocês. Tchau, Deus abençoe vocês.